Juíza recebeu R$ 700.000 em licença remunerada para produzir dissertação considerada incompleta. Magistrada alega perseguição e conseguiu na justiça o direito de defender o trabalho que tinha falhas gramaticais e falta de profundidade da pesquisa segundo a avaliação de pré-bancas. Fachada de campus da Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Divulgação. A juíza titular da Vara do Trabalho de Santa Inês, Maranhão, Fernanda Franklin da Costa Ramos, recebeu R$ 722.000 dos cofres públicos em licença remuneração de 2 anos, com salários mensais de cerca de R$ 33.000 para produzir uma dissertação de mestrado que foi considerado inconsistente e mal escrita segundo avaliações preliminares da Universidade Federal do Maranhão. Após 2 pareceres que indicaram a necessidade de aprofundar a pesquisa além de sugerirem melhorias da revisão gramatical e apontarem a falta de clareza e objetividade do texto, a magistrada, que alega perseguição abaixo a íntegra da defesa, recorreu à Justiça Federal para poder defender a dissertação que foi entregue originalmente. O pedido foi aceito e a banca foi agendada para o próximo dia 24 de abril. A CNN teve acesso ao mandato de segurança feita pela magistrada para defender a dissertação e também a resposta da universidade ao documento. De um lado, Fernanda explicou que realizou um esforço hercúleo de trabalho, ausentando-se de suas atividades profissionais para atender a sugestão da banca. A CNN, a defesa da juíza, alegou que ela teria sido perseguida com imposição de critérios inexistentes. Por outro lado, a documentação analisada, que também inclui as alegações do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça, PPGDIR, que entrega a pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, aponta as fragilidades do trabalho e responde sobre a hipótese levantada de perseguição. Nunca houve por parte de nenhum membro do colegiado do PPGDIR o interesse em prejudicar qualquer mestrado que seja, até porque quem mais perde com isso é o próprio programa, que reduz a sua produção científica, diz a universidade. Para a defesa da magistrada, a necessidade de melhoria da dissertação do ponto de vista qualitativo e quantitativo carece de fundamentação, primeiro porque o trabalho foi qualificado pelos professores doutores que compõem a banca e segundo que a versão final da dissertação ainda não foi avaliada pelos membros da banca, diz nota. Cronologia. De acordo com a documentação, Fernanda havia apresentado em 5 de janeiro um trabalho com cerca de 60 páginas. Em um primeiro parecer, os avaliadores do programa de mestrado concluíram que o trabalho não cumpria com os requisitos para defesa em banca. Posteriormente, o examinador externo ao programa foi o responsável por uma segunda análise. Ele indicou as mesmas fragilidades da dissertação. Dessa forma, pois o parecer do segundo examinador, a universidade concedeu mais 3 meses para a melhor apresentação da tese, o que teria sido aceito pela magistrada. Nos documentos que sustentam a reprovação preliminar, a universidade alega que, para evitar que trabalhos pouco desenvolvidos fossem apresentados à banca final de defesa de modo a proteger a qualidade de imagem do PPGDIR, o colegiado deliberou por unanimidade que todos os trabalhos deveriam ter no mínimo 100 páginas da introdução às considerações finais, de acordo com o documento. A defesa da juíza rebate esse critério de números mínimos de página, alegando que o requisito não consta do regime interno do PPGDIR e no regimento interno da pós-graduação e em qualquer outro regulamento do curso e da instituição, indicando que foram estabelecidas exclusivamente para esse caso específico.
Sobre o trabalho entregue pela juíza, a universidade afirma que em pouco mais de 30 dias foi produzido o material equivalente a 50% do trabalho que deveria ser desenvolvido em 2 anos e que é necessário entregar um trabalho de maior qualidade. Sem meias palavras, o trabalho apresentado por Fernanda Franklin da Costa Ramos estava ruim e necessitava de tempo suficiente para que a pesquisadora implementasse as melhorias. Esta é toda a verdade dos fatos, diz o documento assinado pela UFMA. Na documentação em que pede para que a liminar que concedeu o direito de defesa da dissertação seja reconsiderada, a universidade diz que não é razoável crer que os professores poderiam articular suposta perseguição em fase de mestranda. O que diz o CNJ? A CNN consultou o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que informou que o afastamento de magistrados para fins de aperfeiçoamento profissional é regulamentado e que não há descontos nos subsídios de forma que os prazos são definidos de acordo com a demanda. O órgão também afirmou que cabe ao magistrado restituir ao erário o valor correspondente aos subsídios e vantagens percebidas durante o afastamento da hipótese de não conclusão do curso por fato atribuível ao magistrado. Outro lado, a CNN procurou a juíza Fernanda Franklin da Costa Ramos, que indicou o advogado Sérgio Pira Filhos para esclarecer os questionamentos feitos. Explicou que o mandato de segurança para apresentar o trabalho foi impetrado em face de ato ilegal praticado pelo presidente do colegiado e coordenador do programa de mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça PPG-DR da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Paulo Roberto Barbosa Ramos. Pires Filhos também considerou a exigência de dedicação integral em relação ao mestrado previsto em lei e disse que a licença concedida tem como fim último o aprimoramento que é previsto em diversas carreiras, e inclusive na magistratura, tendo em vista que o aperfeiçoamento técnico do magistrado profissional se reveste sobretudo em benefício da própria sociedade para a qual exerce suas atividades, ainda mais no caso da impetrante cujo tema de dissertação encontra-se afinado com a área de atuação. Ademais, é de toda importância esclarecer que a licença é concedida para cursar o mestrado, que aliás não se destina apenas à elaboração de dissertação, mas também ao cumprimento de 28 créditos de disciplinas que se estendem ao longo de todo o curso e publicação de artigos que são condição para a obtenção do diploma de mestre ao final, além da aprovação da dissertação. A magistrada conclui e foi aprovada em todos os créditos das disciplinas, tendo integralizado 32 créditos ao final e publicou 8 artigos ao longo do curso, mais do que o exigido pelo programa, frisa-se. Sendo aprovado, pois, em todas as etapas, se dedicou à elaboração de uma dissertação centrada no tema precarização e escravidão contemporâneas, reforma trabalhista, os direitos fundamentais e a dignidade humana das promessas ao desencantamento, que foi entregue dentro do prazo estabelecido pelo regime interno da Universidade Federal do Maranhão, apresentando-a no dia 26 de janeiro de 2023 e sendo devidamente qualificada pelos professores que compunham a banca, professor Dr. Cássius Guimarães Chair, orientador, professor Dr. José Cláudio Pavão Santana, co-orientador, professor doutora Mônica Fontenelle Corneiro, examinadora interna e professora doutora Valena Jacob Chaves, examinadora externa da Universidade Federal do Pará, conforme súmula de qualificação.
As informações vinculadas sobre a necessidade de melhoria da dissertação do ponto de vista qualitativo e quantitativo carecem de fundamentação. Primeiro, porque o trabalho foi qualificado pelos professores doutores que compõem a banca, e segundo, que a versão final da dissertação ainda não foi avaliada pelos membros da banca. A defesa pública final ocorrerá apenas em 24 de abril de 2023, ocasião em que a banca examinadora e com competência para tanto após defesa realizada pela magistrada aprovará ou reprovará e tecerá comentários acerca do trabalho apresentado. O mandado de segurança foi impetrado e motivado pelas violações da coordenadoria e do colegiado do mestrado ao direito líquido e certa da magistrada e realizar a defesa pública final da dissertação do dia 2 do mês 3 de 2023, nos moldes da portaria número 27/2023, que já havia sido homologado para a instituição, culminando com a perseguição adicente com imposição de critérios inexistentes no regime interno do PPG-DIR e no regimento interno do programa de pós-graduação e consequente suspensão da portaria mencionada. Dentre os requisitos impostos à magistrada para aprovação da dissertação, constava a exigência de número mínimo de 100 páginas e análise do trabalho por um examinador externo que deveria não só emitir parecer acerca do estudo, como compor a banca examinadora. É importante ressaltar que tais critérios não constam no regimento interno do PPG-DIR e no regimento interno das pós-graduações ou em qualquer outro regulamento do curso e da instituição, indicando que foram estabelecidos exclusivamente para este caso específico. Tanto se perfaz que, conforme demonstrado no mandato de segurança, são inúmeros os trabalhos de orientandos de membros do colegiados que possuem número de páginas inferior a 100, razão pela qual a segurança se fundamenta na violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e retroatividade, entre outros, sem contar que o avaliador externo indicado, o professor Luiz Roberto Salles Souza, não possui publicação na linha de pesquisa da magistrada, estando afeto à questão de direito processual penal, conforme denuncia o Lattes. Sendo assim, a defesa pública final não foi prorrogada a pedido da magistrada, mas imposto pelo programa de mestrado com fundamento em requisito inexistente no regimento interno da instituição, de modo que, por se tratar de uma ilegalidade, a discente fez uso da tutela jurisdicional a fim de que o direito de suspender a dissertação dentro do prazo inicial previsto fosse observado. O mandato de segurança não foi impetrado, tendo como finalidade receber autorização judicial para a defesa pública final de um trabalho realizado sem esmero, até porque, como esclarecido, o trabalho foi aprovado em qualificação com professores com aptidão técnica para isso, e a magistrada conclui o curso com distinção, mas em realidade para denunciar as ilegalidades e abusos perpetrados pelo programa de mestrados da UFMA. A ação foi ajuizada ainda, sobretudo, pelo interesse da discente em concluir o curso dentro do período estabelecido no edital, qual seja mês 3 de 2023, a fim de que pudesse retornar às suas atividades laborais no prazo correto, sem necessidade de prorrogação, como inclusive já fez. Atualmente, a magistrada já voltou à atividade jurisdicional em sua comarca e sem necessidade alguma de prorrogação de portaria, que concedeu a licença não por ocasião da observância do programa os prazos estabelecidos
no regime interno do PPG-DR e no regimento interno das pós-graduações, mas graças à tutela jurisdicional que, observando a flagrante violação à legislação e ao direito líquido e certo da discente, concedeu a segurança para que possa realizar a defesa final dentro do prazo previsto, sem prejuízo de suas atividades funcionais. É o que cabia esclarecer, concluir a nota.